Quanto mais você vive tentando impressionar os outros, mais você entrega o controle da sua paz para a opinião alheia. A necessidade constante de parecer interessante, bem-sucedido, inteligente ou admirável aos olhos dos outros faz com que muita gente viva como se estivesse sempre sendo avaliada. Cada decisão precisa parecer correta. Cada conquista precisa ser mostrada. Cada passo precisa ser percebido. Provar que está bem. Provar que está progredindo. Provar que a sua vida está no caminho certo. Essa é uma pressão silenciosa que controla a vida de muitas pessoas. E a maioria nem percebe que está vivendo assim. O que poucos entendem é que, na maioria das vezes, quem vive tentando impressionar alguém não está realmente buscando respeito. Está buscando aprovação. E quem depende de aprovação nunca está realmente livre. Porque sempre haverá alguém para criticar, duvidar ou simplesmente ignorar aquilo que você fez. Quando a sua tranquilidade depende da reação das outras pessoas, sua estabilidade passa a depender de algo que você não controla. Os estoicos perceberam isso há muito tempo. Eles entenderam que a verdadeira liberdade começa no momento em que você para de viver como se estivesse sendo observado o tempo todo. Quando você deixa de construir sua vida como um espetáculo e passa a construir como uma estrutura sólida, silenciosa e independente de aplausos. Neste vídeo você vai entender por que abandonar a necessidade de impressionar pode se tornar uma das decisões mais libertadoras da sua vida e como aplicar essa mentalidade estoica de forma prática no dia a dia. Mas antes de começar, faça algo simples. Escreva nos comentários a frase: "Não preciso provar nada." Pode parecer algo pequeno, mas colocar isso em palavras cria um compromisso mental. É um primeiro passo de decisão. Um momento em que você deixa claro para si mesmo que não quer mais viver preso à necessidade de aprovação. Agora vamos começar. A armadilha de viver tentando impressionar. Existe um comportamento muito comum que raramente é questionado, porque parece normal à primeira vista. Desde cedo, muitas pessoas aprendem que precisam mostrar valor para serem levadas a sério. Precisam demonstrar competência, provar capacidade, justificar escolhas, mostrar resultados. Aos poucos, sem perceber, a vida começa a girar em torno de uma pergunta silenciosa: o que os outros vão pensar disso? Essa pergunta parece inofensiva, mas ela muda completamente a forma como alguém vive. Em vez de tomar decisões com base no que realmente faz sentido, a pessoa começa a considerar constantemente como será percebida. Será que essa escolha parece inteligente? Será que essa decisão transmite força? Será que os outros vão entender o que estou fazendo? Quando esse tipo de preocupação se torna frequente, surge um padrão mental muito específico: a necessidade de impressionar. Impressionar colegas, impressionar familiares, impressionar amigos, impressionar pessoas que muitas vezes nem fazem parte da vida cotidiana. Não se trata apenas de parecer bem-sucedido, mas de manter uma imagem que pareça admirável, coerente e respeitável. O curioso é que, quando alguém começa a viver dessa forma, dificilmente percebe que está fazendo isso. Tudo parece apenas parte do funcionamento normal da vida social. Afinal, todos querem ser respeitados, todos querem ser reconhecidos, todos querem ser valorizados. O problema não está no reconhecimento em si. O problema começa quando o reconhecimento deixa de ser uma consequência e passa a ser uma necessidade. Quando isso acontece, algo sutil muda dentro da mente. As decisões começam a carregar um peso extra. Não basta escolher algo que faça sentido. A escolha também precisa parecer correta aos olhos de outras pessoas. E quanto mais alguém se acostuma com esse padrão, mais difícil fica abandoná-lo. A vida começa a se transformar em uma espécie de apresentação constante. Cada ação precisa fazer sentido para quem observa. Cada resultado precisa demonstrar progresso. Cada etapa precisa reforçar a imagem de alguém que está no caminho certo. Mas existe um detalhe importante que raramente é percebido. Quanto mais você tenta controlar a forma como os outros enxergam você, menos controle real você tem sobre a própria tranquilidade. Isso acontece porque a percepção das outras pessoas nunca está totalmente sob seu controle. Você pode explicar suas decisões com clareza e ainda assim alguém pode interpretar de maneira diferente.
Você pode fazer algo com dedicação e ainda assim alguém pode considerar insuficiente. Mesmo conquistas reais podem ser ignoradas por quem simplesmente não está prestando atenção. Quando a mente se acostuma a buscar confirmação externa, cada uma dessas situações começa a ter um impacto emocional muito maior do que deveria. Uma crítica pode gerar irritação desproporcional. Uma falta de reconhecimento pode gerar frustração. Uma indiferença pode gerar dúvida. E é nesse momento que muitas pessoas começam a perceber algo estranho. Mesmo quando estão avançando na vida, ainda sentem uma pressão constante para provar alguma coisa, como se existisse um tribunal invisível avaliando cada escolha. Esse tribunal não aparece de forma clara, mas ele se manifesta em pensamentos muito comuns. Será que fiz a escolha certa? Será que os outros vão entender o que estou fazendo? Será que isso parece um passo para frente ou um erro? Esses pensamentos parecem apenas reflexões normais, mas na prática eles revelam algo mais profundo, a tentativa constante de alinhar a própria vida com a expectativa de outras pessoas. O problema é que essas expectativas raramente são claras. Na maioria das vezes, elas são apenas suposições. A pessoa imagina o que os outros podem estar esperando e tenta se ajustar a essa imagem. Isso cria um tipo de pressão que quase nunca é discutido abertamente, mas que influencia profundamente o comportamento humano. Muita gente trabalha mais para parecer competente do que para desenvolver competência de verdade. Muita gente se preocupa mais em demonstrar progresso do que em construir progresso real. Muita gente se sente desconfortável quando não consegue explicar imediatamente o que está fazendo. Tudo isso acontece porque a mente foi treinada ao longo do tempo a buscar validação externa. Mas existe um detalhe que os filósofos estoicos perceberam com muita clareza há mais de 2000 anos. Eles perceberam que qualquer forma de vida baseada na tentativa de impressionar os outros inevitavelmente gera instabilidade emocional. Porque impressionar depende de percepção. E percepção depende de pessoas. E pessoas são imprevisíveis. Você pode fazer algo extraordinário e alguém pode achar irrelevante. Você pode tomar uma decisão sábia e alguém pode considerá-la equivocada. Isso significa que, se sua estabilidade depende da aprovação dos outros, sua tranquilidade sempre estará em risco. E é exatamente por isso que os estoicos desenvolveram uma visão completamente diferente sobre reconhecimento, reputação e aprovação. Para eles, a busca por admiração não era apenas desnecessária. Em muitos casos, era uma distração perigosa, porque enquanto alguém está ocupado tentando impressionar o mundo, acaba negligenciando algo muito mais importante: o próprio desenvolvimento. Quando a prioridade é parecer competente, a pessoa começa a proteger a própria imagem. Mas quando a prioridade é evoluir de verdade, a pessoa precisa estar disposta a errar, aprender, mudar de direção e continuar avançando mesmo quando ninguém está observando. Esse é um ponto fundamental que separa duas formas muito diferentes de viver. A primeira é viver para manter uma imagem. A segunda é viver para construir caráter. No primeiro caso, a vida é constantemente ajustada para se encaixar na expectativa dos outros. No segundo caso, a vida é guiada por princípios internos. E é justamente essa diferença que abre caminho para uma das ideias mais libertadoras do estoicismo, a liberdade de não precisar impressionar ninguém. Antes de avançarmos para o próximo ponto, existe uma pergunta importante que vale a pena considerar. Se a partir de hoje, você não precisasse provar nada para ninguém, como suas decisões mudariam? Se ninguém estivesse observando, julgando ou esperando algo específico de você, quais escolhas seriam diferentes? Essa pergunta parece simples, mas ela revela algo profundo. Porque, na maioria das vezes, a liberdade que muitas pessoas procuram não depende de dinheiro, status ou reconhecimento. Ela depende apenas de abandonar uma necessidade silenciosa que molda grande parte do comportamento humano, a necessidade de impressionar. O custo invisível de tentar impressionar. Quando alguém vive tentando impressionar os outros, o problema raramente aparece de forma óbvia. Não é como um erro claro que você percebe imediatamente e decide corrigir. Na maioria das vezes, esse comportamento se instala de maneira silenciosa e vai moldando pequenas decisões ao longo do tempo.
A pessoa começa a escolher caminhos que parecem mais respeitáveis do que realmente desejáveis. Começa a evitar certas atitudes não porque sejam erradas, mas porque podem ser mal interpretadas. Começa a explicar demais as próprias escolhas, como se precisasse constantemente justificar a própria trajetória. No início, isso pode parecer apenas uma preocupação saudável com a própria reputação. Afinal, viver em sociedade exige algum nível de consideração pela forma como somos percebidos. O problema começa quando essa preocupação deixa de ser um detalhe e passa a orientar grande parte das decisões. Nesse ponto, surge um custo que poucas pessoas percebem: a perda gradual de autenticidade. A mente começa a filtrar comportamentos com base na aprovação provável. Antes de fazer algo, surge a pergunta silenciosa: isso vai parecer uma boa decisão? Esse tipo de raciocínio parece prudente, mas na prática, ele cria uma vida que está sempre sendo ajustada para atender expectativas externas. Muitas vezes essas expectativas nem são reais. Elas são apenas projeções, suposições sobre o que os outros podem pensar, esperar ou julgar. E isso cria um tipo muito específico de desgaste mental. Imagine precisar constantemente considerar a reação de outras pessoas antes de agir. Imagine sentir que cada decisão precisa ser explicável, justificável e defensável. Com o tempo, isso gera uma sensação constante de vigilância. A pessoa começa a viver como se estivesse sendo observada o tempo todo. Não por câmeras, não por autoridades, mas pela opinião alheia. Essa sensação é muito mais comum do que parece. Ela aparece quando alguém hesita em mudar de direção na vida por medo do que os outros vão pensar. Aparece quando alguém evita começar algo novo porque não quer parecer iniciante. Aparece quando alguém continua em um caminho que já não faz sentido, apenas para não ter que explicar a mudança. Esse tipo de comportamento não nasce de fraqueza. Ele nasce de condicionamento social. Se você sente que precisa de um guia prático, de uma base mental mais forte para parar de fugir e assumir o controle, eu preparei o Manual do Estoico. É um passo a passo para você construir essa disciplina que estamos discutindo aqui. O link está no primeiro comentário fixado. Agora vamos continuar. Durante grande parte da vida, somos incentivados a buscar aprovação. Boas notas recebem elogios. Bons resultados recebem reconhecimento. Bons comportamentos recebem validação. Isso cria uma associação mental muito forte. Ser valorizado significa estar no caminho certo. Mas existe uma diferença importante entre reconhecimento e aprovação. Reconhecimento pode ser uma consequência natural de um bom trabalho. Aprovação, por outro lado, é algo muito mais volátil. Ela depende da percepção, do humor, da interpretação e até das crenças pessoais de quem está observando. Isso significa que tentar basear sua vida na aprovação dos outros é como tentar construir estabilidade sobre algo que muda constantemente. Hoje alguém pode admirar sua decisão. Amanhã essa mesma pessoa pode questioná-la. Hoje alguém pode elogiar seu progresso. Amanhã pode achar que você poderia ter feito mais. Se a tranquilidade depende dessas reações, então ela nunca será estável. Os estoicos compreenderam esse problema de forma extremamente clara. Para eles, o grande erro da maioria das pessoas era tentar encontrar segurança em algo que está fora do próprio controle. A opinião das outras pessoas sempre estará fora do seu controle. Você pode agir com integridade e ainda assim ser criticado. Pode fazer algo valioso e ainda assim ser ignorado. Pode tomar uma decisão sensata e ainda assim ser mal interpretado. Essa é uma realidade inevitável da vida social. E é exatamente por isso que os estoicos defendiam uma mudança radical de perspectiva. Em vez de tentar controlar a forma como o mundo reage a você, concentre sua atenção naquilo que realmente depende de você. Suas ações, suas escolhas, seu caráter. Essa mudança parece simples, mas ela transforma completamente a forma como alguém vive. Quando a prioridade deixa de ser impressionar e passa a ser evoluir, a mente começa a funcionar de maneira diferente. As decisões deixam de ser avaliadas pela aparência externa e passam a ser avaliadas pela coerência interna. A pergunta deixa de ser, isso vai parecer certo? E passa a ser, isso é realmente certo? Essa mudança de critério reduz uma quantidade enorme de pressão mental. De repente, não existe mais a necessidade constante de explicar tudo.
Não existe mais a obrigação de manter uma imagem impecável. A energia, que antes era usada para proteger a própria reputação, pode ser usada para algo muito mais produtivo: crescimento real. Mas existe um obstáculo importante nesse processo. Muitas pessoas acreditam que abandonar a necessidade de impressionar significa se tornar indiferente, desleixado ou socialmente distante. Isso não é verdade. Os estoicos não defendiam desrespeito pelas outras pessoas. Eles defendiam independência emocional em relação à opinião delas. Existe uma diferença enorme entre agir com consideração e viver buscando aprovação. Agir com consideração significa respeitar as pessoas ao seu redor, agir com honestidade e manter integridade nas próprias escolhas. Buscar aprovação significa ajustar constantemente sua vida para evitar críticas ou conquistar admiração. A primeira postura fortalece o caráter. A segunda enfraquece a autonomia. E quando alguém começa a perceber essa diferença, algo muito interessante acontece. A necessidade de impressionar começa a perder força, porque fica claro que viver tentando manter uma imagem perfeita exige uma quantidade enorme de energia e quase nunca produz verdadeira satisfação. Mesmo quando a aprovação aparece, ela costuma durar pouco. Logo surge uma nova expectativa, um novo padrão, uma nova comparação. É um ciclo que nunca se encerra completamente. Por isso, uma das maiores libertações que alguém pode experimentar é perceber que não precisa participar desse jogo. Não precisa provar valor o tempo todo. Não precisa demonstrar sucesso constantemente. Não precisa convencer o mundo de que está no caminho certo. Essa libertação não acontece de um dia para o outro. Ela começa com uma mudança de foco. Em vez de viver tentando impressionar os outros, a pessoa começa a se perguntar algo muito mais importante. Estou vivendo de acordo com aquilo que considero correto? Essa pergunta parece simples, mas ela desloca completamente o centro da vida. A referência deixa de ser externa e passa a ser interna. E é exatamente nesse ponto que começa a surgir algo que os estoicos valorizavam profundamente: autonomia interior. Mas antes de chegar a esse nível de liberdade, é preciso compreender uma coisa fundamental. A necessidade de impressionar não desaparece apenas com uma decisão racional. Ela desaparece quando você entende claramente o que realmente merece sua energia e o que não merece. E é exatamente isso que vamos explorar a partir de agora. O que os estoicos entenderam sobre reputação. Quando os estoicos analisavam o comportamento humano, eles perceberam que grande parte da ansiedade das pessoas vinha de um mesmo lugar: a tentativa de controlar coisas que, na prática, nunca estiveram sob o controle delas. Entre essas coisas estava a reputação. A reputação, para muitas pessoas, funciona como uma espécie de capital invisível. Elas acreditam que precisam mantê-la sempre forte, sempre positiva, sempre coerente. Isso cria uma pressão constante para agir de forma que preserve essa imagem. Cada decisão passa a ser avaliada não apenas pelo que ela realmente representa, mas também pelo impacto que pode ter na percepção dos outros. O problema é que a reputação não é uma propriedade pessoal. Ela existe apenas na mente de quem observa. Isso significa que, mesmo que você tente protegê-la cuidadosamente, ela sempre estará sujeita a interpretações que você não pode controlar. Uma pessoa pode admirar suas escolhas e outra pode enxergar exatamente as mesmas escolhas como um erro. Uma decisão que parece corajosa para alguém pode parecer imprudente para outra pessoa. Em outras palavras, a reputação nunca é uma realidade objetiva. Ela é sempre uma construção social. Os estoicos consideravam extremamente arriscado basear a própria tranquilidade em algo tão instável. Eles sabiam que, quando alguém depende da opinião dos outros para sentir que está no caminho certo, essa pessoa se torna emocionalmente vulnerável. Isso não significa que os estoicos ignoravam completamente a reputação. Eles entendiam que viver em sociedade exige algum nível de responsabilidade social. O que eles rejeitavam era a ideia de que a reputação deveria ser o centro das decisões. Para eles, a pergunta mais importante nunca foi: o que vão pensar de mim? Mas sim: isso está de acordo com meus princípios? Essa diferença pode parecer pequena à primeira vista, mas ela transforma completamente a maneira como alguém vive. Quando a prioridade é manter uma boa imagem,
As decisões tendem a ser mais cautelosas, mais calculadas e muitas vezes mais limitadas. A pessoa evita riscos que poderiam gerar críticas, evita mudanças que poderiam ser mal interpretadas e evita qualquer movimento que possa parecer incoerente com a imagem que construiu. Isso cria uma espécie de prisão invisível. A vida passa a ser guiada não pelo que faz sentido no momento presente, mas pela necessidade de manter uma narrativa consistente para os outros. Muitas pessoas continuam em caminhos que já não fazem sentido apenas porque mudar de direção exigiria explicações. Esse tipo de comportamento é muito mais comum do que parece. Pessoas permanecem em carreiras que não as satisfazem porque temem parecer indecisas. Permanecem em ambientes que já não contribuem para seu crescimento porque temem a opinião de quem está observando de fora. Permanecem presas a versões antigas de si mesmas porque acreditam que mudar pode parecer fraqueza. Os estoicos viam esse tipo de prisão mental como uma das maiores limitações que alguém pode impor a si mesmo. Para eles, a liberdade verdadeira não estava em conquistar a admiração, mas em reduzir a dependência dela. Quanto menos alguém precisava da aprovação dos outros para agir, mais livre essa pessoa se tornava para seguir aquilo que realmente considerava correto. Essa ideia aparece repetidamente nos textos estoicos. Marco Aurélio, por exemplo, lembrava constantemente a si mesmo que a opinião das outras pessoas é algo efêmero e instável. Ele observava que muitos daqueles que criticam hoje e amanhã estarão preocupados com outra coisa completamente diferente. Em outras palavras, a opinião que hoje parece tão importante frequentemente perde relevância muito mais rápido do que imaginamos. Quando alguém entende isso de maneira profunda, começa a perceber algo curioso. Grande parte da energia que as pessoas gastam tentando proteger a própria imagem é direcionada para algo que muda constantemente e que raramente tem o peso que imaginamos. Enquanto alguém está preocupado em parecer competente, outra pessoa pode estar ocupada demais com os próprios problemas para prestar atenção. Enquanto alguém está tentando justificar uma decisão, muitas vezes ninguém realmente está analisando aquela escolha com o mesmo nível de atenção. Essa percepção reduz drasticamente a necessidade de viver tentando impressionar. De repente, fica claro que a maioria das pessoas está muito mais preocupada consigo mesma do que avaliando cada movimento dos outros. Aquela sensação de estar sendo constantemente observado começa a perder força. Quando isso acontece, surge um tipo diferente de liberdade. A pessoa percebe que pode direcionar sua atenção para algo muito mais importante do que administrar a própria imagem, desenvolver caráter. Para os estoicos, o caráter sempre foi muito mais relevante do que a reputação. O caráter diz respeito às qualidades internas de uma pessoa, como disciplina, honestidade, coragem e clareza de pensamento. Essas qualidades não dependem da aprovação de ninguém para existir. Uma pessoa pode agir com integridade mesmo quando ninguém está observando. Pode manter disciplina mesmo quando não há reconhecimento. Pode fazer escolhas corretas mesmo quando essas escolhas não são populares. Essa independência em relação à aprovação externa era considerada uma das maiores forças que alguém poderia desenvolver. Ela não significa desprezar completamente a opinião alheia, mas significa não permitir que essa opinião determine o rumo da própria vida. Quando alguém alcança esse tipo de independência, algo interessante acontece: a necessidade de impressionar perde importância. Não porque a pessoa se tornou indiferente às outras pessoas, mas porque ela passou a medir suas decisões por um critério muito mais sólido. Em vez de perguntar se algo vai gerar admiração, ela começa a perguntar se aquilo contribui para o tipo de pessoa que deseja se tornar. Esse tipo de pergunta muda completamente o foco da vida. A atenção deixa de estar voltada para a reação do mundo e passa a estar voltada para o próprio desenvolvimento. E quando isso acontece, uma consequência natural aparece. A vida se torna muito mais leve, não porque os problemas desapareceram, mas porque grande parte da pressão social que antes influenciava cada decisão deixa de ter o mesmo peso. A pessoa já não sente a necessidade constante de justificar seus passos, provar seu valor ou convencer os outros de que está no caminho certo. Ela entende que a única aprovação realmente necessária é a própria consciência tranquila. Esse é um dos princípios mais poderosos do estoicismo. Quando alguém aprende a viver de acordo com princípios internos em vez de expectativas externas,
surge um tipo de liberdade que poucas pessoas experimentam. E essa liberdade começa com uma decisão simples, mas extremamente rara: parar de viver tentando impressionar o mundo. A verdadeira liberdade de não precisar impressionar. Quando alguém começa a entender que não precisa impressionar ninguém para viver bem, algo muda profundamente na maneira como encara a própria vida. Não se trata de abandonar ambições, nem de deixar de se esforçar para crescer. O que muda é a motivação por trás das escolhas. Durante muito tempo, muitas pessoas trabalham, estudam, se esforçam e até constroem projetos importantes movidas por um impulso silencioso: provar algo. Provar que são capazes, provar que não são aquilo que disseram que elas eram, provar que merecem respeito, provar que estão no caminho certo. Esse impulso pode até gerar resultados no curto prazo, mas ele tem um custo alto. Porque enquanto alguém vive tentando provar valor para os outros, a referência da própria vida continua externa. O problema disso é simples: o padrão de validação nunca para de se mover. Hoje você precisa provar que consegue. Depois precisa provar que consegue manter. Depois precisa provar que consegue mais. O reconhecimento que parecia suficiente ontem deixa de ser suficiente amanhã. A comparação aparece. Novos parâmetros surgem. E, sem perceber, a pessoa entra em um ciclo onde sempre existe algo a demonstrar. Por isso, uma das mudanças mais importantes que alguém pode fazer na própria mentalidade é trocar a lógica de provar por uma lógica muito mais sólida: a lógica de construir. Construir habilidades, construir caráter, construir uma vida coerente com os próprios princípios. Quando essa mudança acontece, o foco deixa de estar na aparência das coisas e passa a estar na substância. Em vez de gastar energia tentando parecer competente, a pessoa direciona essa energia para se tornar competente de fato. Em vez de explicar constantemente suas escolhas, ela passa a investir tempo em torná-las consistentes. Esse tipo de postura produz um efeito curioso. A necessidade de impressionar desaparece porque a atenção já não está mais voltada para a reação do público, mas para a qualidade do processo. Isso não significa que os resultados deixam de importar. Eles continuam importantes. A diferença é que deixam de ser utilizados como prova de valor pessoal. Os estoicos valorizavam profundamente essa mudança de mentalidade. Para eles, o verdadeiro indicador de progresso não era o reconhecimento externo, mas a qualidade das próprias escolhas. Uma pessoa poderia ser admirada e ainda assim viver de forma superficial. Outra poderia ser ignorada e ainda assim viver de maneira íntegra, disciplinada e coerente. Essa percepção muda completamente a forma como alguém encara sucesso e fracasso. Quando a prioridade é impressionar, qualquer crítica parece um ataque e qualquer erro parece uma ameaça à própria imagem. Mas quando a prioridade é evoluir, o erro passa a ser apenas informação. Ele mostra o que precisa ser corrigido, ajustado ou melhorado. Esse tipo de mentalidade cria uma estabilidade emocional muito maior. A pessoa deixa de reagir com tanta intensidade às opiniões externas porque entende que essas opiniões não definem quem ela é. Essa estabilidade não surge da indiferença, mas da clareza. Clareza sobre o que realmente merece atenção e sobre o que pode ser ignorado sem prejuízo algum. Grande parte das opiniões que as pessoas temem não carrega a importância que imaginamos. Muitas críticas nascem de percepções superficiais. Muitas avaliações são feitas sem conhecimento real da situação. Quando alguém entende isso profundamente, a pressão para justificar cada passo começa a desaparecer. A vida deixa de parecer uma apresentação constante. As decisões deixam de precisar de aprovação coletiva. E o tempo que antes era gasto administrando percepções pode finalmente ser usado para algo mais produtivo. Esse talvez seja um dos aspectos mais libertadores dessa mentalidade, a recuperação de energia mental. Quando você não está tentando convencer o mundo de nada, sobra muito mais espaço para pensar com clareza, agir com calma e trabalhar com foco real. A mente deixa de estar ocupada imaginando julgamentos e passa a estar ocupada construindo algo concreto. Esse é um tipo de liberdade que não depende de circunstâncias externas. Ela não depende de dinheiro, de status ou de reconhecimento público. Ela depende apenas de uma mudança de perspectiva. A partir do momento em que alguém decide que não precisa viver para impressionar ninguém,
muitas pressões sociais simplesmente perdem força. Comparações deixam de ter o mesmo peso. Expectativas alheias deixam de ser determinantes. Opiniões deixam de ser ordens. Isso não significa viver isolado ou ignorar completamente o mundo ao redor. Significa apenas que a vida passa a ser guiada por critérios internos mais sólidos. Em vez de perguntar constantemente o que os outros vão pensar, a pessoa começa a se perguntar algo muito mais útil. Essa escolha contribui para o tipo de pessoa que eu quero me tornar? Essa pergunta tem uma vantagem enorme. A resposta depende apenas de você. Não depende da aprovação de ninguém. Não depende de reconhecimento. Não depende da forma como alguém interpretará suas decisões. Depende apenas da honestidade com que você avalia suas próprias ações. E quando alguém começa a viver dessa forma, surge uma consequência natural. A necessidade de impressionar desaparece porque já não existe mais um público imaginário governando cada escolha. A vida deixa de ser uma tentativa constante de provar valor e passa a ser um processo contínuo de desenvolvimento. Talvez essa seja uma das maiores contribuições do estoicismo para a vida moderna. Em um mundo onde tantas pessoas sentem a pressão de parecer bem-sucedidas, interessantes ou admiráveis, os estoicos lembram algo extremamente simples. Você não precisa convencer o mundo de nada para viver bem. Precisa apenas agir de acordo com aquilo que considera correto e continuar evoluindo, mesmo quando ninguém está observando. Porque, no final das contas, a verdadeira liberdade não está em impressionar os outros. Ela está em não precisar impressionar ninguém. Se você quer ferramentas mais específicas para proteger sua energia mental e retomar a autonomia sobre suas decisões, eu convido você a conhecer meu e-book Manual do Estoico. Ele serve como um mapa para quem decidiu parar de viver para a plateia e quer começar a viver para si mesmo. O link está no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo.